Fala, queridos, queridas, tudo jóia? E, gente, gravando esta aula porque, como eu tive habilitado, na semana passada a gente ficou de fazer uma mini revisão na aula e não deu, vou deixar para vocês esse vídeo com os assuntos que vai cair na nossa prova de amanhã, tá? E lembrando que serão 20 questões, todas fechadas, como uma antiga colegiada, na verdade como colegiada, prova presencial, não existe essa coisa de online, todos amanhã, tá? Assuntos. Deixei a prova bem variada em relação aos assuntos. Sistema econômico. Lembra-se de sistema econômico? Capitalismo e todas as suas características. Economia de mercado, né? Propriedade privada. Lembra-se? Primeiro assunto, sistema econômico. Demanda e oferta, tem que ter umas questões, né, sobre demanda e oferta. Acho que não coloquei nada com gráfico, tá? Mas para você ter o conceito, conhecer, né, o conceito, se aprofundar no conceito e aí fazer a prova sem nenhum problema. Custo de oportunidade, lembra-se que custo de oportunidade é aquilo que a gente deixa de fazer em detrimento de algo. E aí você vai analisar se valeu a pena trocar, né, substituir aquilo pelo que você fez para dar o seu custo de oportunidade. Mas o custo de oportunidade é aquilo que você deixa de fazer ou deixa de investir por causa de uma outra decisão que você toma, que, lembra-se do que é decisão que eu falei? Em economia, chama-se de trade-off, que nada mais é do que o lençol curto. Eu tenho poucos recursos, ou recursos limitados, para uma demanda ilimitada de desejos e de necessidades. Seja você na sua feira, eu com a minha feira, sejam os governos, sejam as empresas, sempre vai faltar fator de produção para você atender às necessidades da população, a sua necessidade, o seu desejo, as demandas de uma empresa. Sempre vai haver. Isso chama-se lei da escassez, tá? Estruturas de mercado. Lembra-se? Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, aquele assunto que eu disse que existe concorrência perfeita. Na teoria, sim, é algo que os mercados tentam alcançar. Porém, é uma coisa que na verdade, na prática, existem alguns mercados que parecem com a concorrência perfeita, mas de fato ela, a pura mesmo assim, não existe, tá? Fluxo circular da renda, não sei se você se lembra, que produtos e serviços, nós como fator de produção, temos os fatores de produção, não é isso? Nós vendemos para as empresas a nossa força de trabalho, certo? As empresas nos vendem produtos e serviços. De alguma forma nós vendemos para ela, não é isso? E elas nos vendem através de produtos e serviços. Isso é um fluxo, isso é um círculo. A gente vende para elas, recebe dinheiro, gasta com elas, elas recebem o nosso trabalho, produzem mercadorias, né, serviços, nos repassam e a gente fica nesse fluxo circular da renda. Tem um gráfico bem interessante nos nossos slides. Vou deixar tudo no Teams, tá? Algo sobre teoria clássica da produção. Não sei se você se lembra que a gente falou sobre Adam Smith, aquele cara que de 1700 e pouco metiu o pau nos empresários, vamos dizer assim, mas ele é considerado o pai do liberalismo. Ele dizia que, apesar dos empresários investirem muito, eles tinham uma ganância que, vamos dizer, implicitamente, ele fazia desenvolver a sociedade. Ele não queria por ele mesmo desenvolver a sociedade. Ele quer o lucro. Ele quer que as coisas aconteçam. Para isso, ele investe em máquinas, ele investe em treinamento, ele contrata
ele investe em tecnologia, pensando no lucro dele. E aí, automaticamente, ele pensando nessa ganância dele, ele termina ajudando a sociedade com desenvolvimento, empregando famílias, né? Gerando renda, gerando, vamos dizer assim, grana, que é o que, na verdade, os governos não geram grana. O que gera dinheiro, riqueza, são as empresas. E aí tem uma questão sobre isso. Questão sobre rendimento de escala. Se lembra aquelas isoquantas, uma que ficava próximo da outra. Estude aqueles gráficos, aquela regrazinha. Rendimento de escala é, se eu produzo 100 unidades e eu quero produzir 150 unidades, se eu investir na produção 50% e tiver o aumento de 50%, é um rendimento de escala constante. Eu investi 50%, tive um retorno de 50%. Se eu investir os mesmos 50% e tiver um retorno menor do que os 50%, eu tenho um rendimento de escala decrescente, porque eu investi mais do que eu obtive retorno. Decrescente. E se eu investir os mesmos 50% na produção e obtive um retorno maior do que 50%, isso é uma escala, um rendimento de escala crescente. E aí, lembre-se na aula que nas isoquantas, a gente acha que quanto mais próximas às isoquantas, o rendimento é crescente. A gente acha que é decrescente, mas não é. Ele é crescente. Quanto mais distante, é decrescente. Se ligue nessa dica, certo? Deixe-me ver aqui mais. Vou colocar uma sobre custo de produção, coisa bem básica. Eu acho que eu dei aquela aula que os slides eles ficavam se mexendo, tá no material. Coisa básica, custo total é igual a custo fixo mais custo variável. É isso. O que é o custo fixo? É um custo que independe da produção. Eu posso produzir 100, 1000 ou 100 mil unidades. Eu vou ter sempre aquele custo fixo, ou seja, um aluguel, um salário de funcionário, né? Algo que não depende da produção. Se por acaso eu consiga produzir mais, eu vou ter que colocar mais insumos, né? Em alguns casos eu vou ter que usar mais energia, eu de repente posso comprar mais máquinas. Então, isso aí, se eu aumento a minha produção e o meu custo também aumenta pela produção, pelo aumento da produção, isso aí chama-se custo variável. E custo total nada mais é do que custos fixos mais custos variáveis. Joia? Elasticidade. Uma aula que a gente falou sobre tomate, petróleo, minério de ferro, né? Quais são os produtos elásticos, né, que têm uma maior elasticidade e de fato pense no elástico. Vamos dizer, se você estica um elástico, quanto maior a sensibilidade de um produto em relação à demanda, por exemplo, se a gasolina aumentar, será que a demanda vai diminuir? Provavelmente não. A gente com o tempo a gente pode até ser que mude, mas inicialmente a gente não vai mudar a demanda. Então isso é um produto inelástico. Mas se você carne de filé, eu acho que dei um exemplo de filé, né? Carne de primeira. Se a gente vê que está aumentando demais, automaticamente você vai substituir por um outro produto. E aí, quanto mais sensível você é a um aumento ou redução de preço, aquele produto torna-se mais elástico, tá? Quando você fica insensível, ele é inelástico. É como se fosse um elástico frouxo mesmo e você não está nem aí. Esticando um elástico, veja assim, né? Quanto mais ele for esticado, vamos dizer assim, maior elasticidade são os produtos. E, deixe-me ver... E assim, princípios de economia, né? Macro e microeconomia, lembrando que microeconomia é o que está próximo da gente. No slide tem
uma foto. A microeconomia a gente vê com a lupa, é o que tá, é o aumento do tomate, é o aumento de repente da gasolina, né? Porque em cada setor existem funções, ou se não, como eu posso falar, situações que são diferentes de outros mercados. A gente ficou numa dúvida em relação à questão da gasolina, né? Se é macro ou microeconomia. E aí, microeconomia é o aumento da gasolina, vamos dizer aqui na nossa região, certo? Ah, mas professor, está aumentando no Brasil inteiro. Pode ser macro? Pode ser macro no sentido como é no Brasil inteiro, a gente acha que é, mas ela é mais micro. Em que pensamento? É que aqui a nossa região está R$ 7, né, mais ou menos. Já existem regiões que está R$ 10 o litro da gasolina. Então são situações microeconômicas, que são daquele mercado. Tá? Uma concorrência, vamos dizer, local, é microeconomia. Agora, PIB, né? Inflação, preço do petróleo internacional é diferente do que preço da gasolina. Tudo isso que eu falei agora, ela é macroeconomia, tá? E finalizando, questão mais dos princípios normais, certo? Reforçando, 20 questões, teremos um gabarito, certo? É como se fosse, na verdade, uma colegiada. Alguns alunos me perguntaram se a gente poderia ajudar, tal. Infelizmente, nessa segunda unidade não tem como a gente ajudar com exercícios, tal. A prova vai valendo a nota cheia. O que é que eu poderia indicar? Ah, não vou ter exercício. Para mim, minha gente, você estuda mais fazendo exercício. O AVA, né, quem tem acesso, existem lá unidade 3, unidade 4, que os exercícios estão lá. Eu tentei enviar, tentei passar para um outro arquivo, não consegui. A minha sugestão é, estudem fazendo os exercícios. Porque os assuntos que vão cair na prova são esses que eu falei, e você juntando com os exercícios, você vai se dar muito bem na prova. Beleza? Amanhã, às 19 horas, nos encontramos lá na Uninasal. Provavelmente a turma deve vir, a gente deve dividir em salas, tá? E nos vemos, tá? Beijo nas crianças, grande abraço, a gente se fala amanhã na prova.